enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro aqui no chão, olhando o céu por entre as folhas que... Obrigado e os meus parabéns pelo excelente trabalho. Obrigado. Na sequência aí, ô João, você quer fazer a sequência aí, ô João? Porque na sequência está o Robson, depois o Carlos Ivan e depois o Ateliê Teatro. Né? Vamos lá, Robson? Continua aí. Então, vamos lá, então. Boa noite a todos. Parabenizar o professor Eduardo pelo excelente trabalho, né? Lembro que lá em Ribeirão Preto, quando a gente esteve no seminário, o senhor já mencionava esse estudo, né? Então agora a gente vê aí o resultado final e colhendo aí bons frutos, né? Me chamou a atenção, professor, é o seguinte: com relação ao tipo de pólen, eu vou acho que avançar um pouco mais do que o senhor estudou. É o seguinte: será que existe uma preferência natural da abelha em determinadas coletas em função da papa larval? Você já chegou a ter acesso a essa informação? Porque, assim, logicamente que você tem uma área onde é cultivado ou não cultivado, vamos cultivado, né? É cultivado algumas espécies, aí logicamente que a abelha ela vai selecionar o que está no ambiente dela, até porque a jataí ela tem um lastro de voo um pouco mais reduzido em função das abelhas maiores, né? Sim. Mas, em função dessa família, acho que é família, né, que é o termo, né, que foi mais coletado, não é por conta de uma eu não sei o termo adequado, né, mas em função da qualidade ou das, como eu diria, enfim, eu esqueci o termo adequado, mas assim, para a questão da papa larval, não seria mais adequado um tipo de família específica ou o senhor acha que isso não tem nada a ver? Olha, Robson, eu vou te ser sincero, eu não tenho conhecimento nessa área para poder te responder essa pergunta. Por quê? Nós sabemos que o conhecimento que a gente tem de produção de papa larval é em decorrência de coleta, forrageamento no campo por certos tipos de pólen. Então, por exemplo, a abelha, é claro que ela tem as preferências. Tá aí no trabalho, tá aí, tá claro. O eucalipto, ela gosta demais de eucalipto, né? Deu um amarelo forte, quase da cor da camisa aí do Mota aí, tão amarelo camisa, né? Então, e outras ali que a gente viu que apareceu, mas tá azulzinho, claro. Então a gente vê que ela tem as preferências. Agora, se essas preferências são em função de uma melhor qualidade de uma espécie ou outra, eu não sei te falar isso. De repente, nós teríamos que ver essa questão com especialistas nessa área, né, para poder ver essa questão e analisar a papa larval. Aí teria que analisar a papa, porque na papa a gente vai encontrar o vestígio, através fazendo lâmina, a gente vai encontrar as maiores concentrações dos tipos polínicos nesse tipo de papa, né? Aí, professor... Que seja por aí o caminho. Agora, o que me chamou a atenção é o seguinte, que nós tivemos muitas plantas cultivadas, né? Por exemplo, eucalipto a gente pode classificar como planta cultivada, né? Porque foi uma planta, né, plantada. Eucalipto não é nem nosso, né? Então é cultivado mesmo. Agora a gente vê que dentro das cultivadas ela teve suas preferências e dentro das não cultivadas é a mesma coisa. Então isso foi em decorrência do período do ano, né? Então, eu acredito sim que ela tenha sim as suas preferências, porque se ela vai numa planta que ela vê que a qualidade do pólen não é tão boa quanto uma outra, eu acredito que ela faça essa escolha sim. Agora, dentro do raio dela de ação, né, Robson? A gente sabe que já está aí... Sim, bem reduzida. Bem reduzido. Né? Ok, aí, professor. Né? Obrigado aí. Boa noite. Carlos Ivan aí na sequência. Né? E depois o Ateliê Teatro, que está com o nome da empresa aí, né? Como é que é o nome do teatro? Do Marcelo? Exatamente, é o Marcelo. Marcelo, né?
Tá? Então, na sequência, Carlos Ivan, tá? E depois o Marcelo aí. Boa noite, professor. Muito maravilhosa a palestra, mas assim, informações bem interessantes, que a gente imaginava uma coisa e estão sendo comprovadas outras. O que me chamou a atenção um detalhe na pesquisa foi o trabalho como o senhor coletava o pólen da jataí. Eu participei de uma pesquisa com a doutora Bart aqui no Rio, de coletar pólen de mandaçaia, que já era complicado, na curbícula, antes da entrada na caixa. Aí eu fiquei imaginando o trabalho que o senhor teve para coletar o pólen na curbícula de uma jataí, muito menor, né? Para te falar a verdade, as abelhas coletadas... Nem com pinça, né? Não, eu tinha uma redezinha, aquela rede que pega peixinho em aquário. Primeira coisa, fechar a boca da caixa. Aí você tinha que pegar ao acaso seis abelhas, né? Com aquela redinha, e elas são muito espertas. Se você deixar um pouquinho, elas fogem, tem que esperar pegar mais. E outra coisa, quando no início, nas primeiras coletas, eu ficava com aquele cuidado de tirar a bolota de pólen sem danificar a perninha da abelha. Eu cheguei à conclusão que eu perdia tempo. Eram só 6 abelhas por caixa, então eu tive que... É aquela história, né? Em prol da ciência, né? Eu coletava a abelha, jogava dentro do Eppendorf e fechava. Só que é o seguinte, tinha abelha que ficava andando para lá e para cá dentro do Eppendorf, e a bolinha soltava, quando a bolinha era pequena, se perdia. Então, o que eu fiz a partir da segunda coleta? Eu coletava, era o último par de pata. Cortava, pegava e jogava dentro da curbícula, do Eppendorf e fechava. Eu vi que a Fabiana fez uma carinha ali de bióloga, né? Mas é isso aí, tinha que ser feito. Os biólogos que me desculpem, mas tinha que ser feito dessa forma, porque eu perdi muito material no início, né? Mas deu certo. Agora, trabalhoso foi, viu, Carlos? Muito trabalhoso, mas graças a Deus. Se somou também a período de pandemia, mas graças a Deus deu para a gente fazer toda a coleta de material, todas as identificações, e foi um bonito trabalho, realmente. E a primavera, que era grande coqueluche dos meliponicultores, está mudando agora para o outono, né? Isso depende da região. Isso depende da região. Foi aquilo que eu falei. Na primavera, naquela região ali onde foi feito, meu experimento choveu muito. Muito. Então, eu acredito que esse alto índice pluviométrico lá atrapalhou um pouco ali essa questão de coleta, até mesmo de floração, né? Complicado isso. Não dá para a gente bater o martelo e falar que vai ser sempre assim. Isso teria que ser feito várias vezes, né? Pegar outras vezes para fazer. Aí deixa para um outro doutorado, para um outro aluno aí mais para frente, né? Mais novinho, aí vai fazendo, aí te comprova mais na frente. Obrigado, professor. Com relação a essa observação do primavera que o Ivan falou aí, eu até coloquei lá no chat, essa observação que foi feita de que na primavera foi o menor índice de espécies coletadas, né? Espécies florais coletadas. Eu até coloquei lá, será que a gente poderia inferir que porque na primavera a abundância de florada é maior, ela acabou se concentrando naqueles vegetais, vamos dizer, que estariam mais floridos, né? E parou de fazer, então, a coleta diversificada nas demais, porque nas outras regiões, nas outras estações, ela às vezes precisava coletar em outras, porque as dela ali pertinho não estavam com capacidade floral ou capacidade de pólen, né? Será que poderíamos inferir isso, professor? Ailton, eu não sei te responder isso. Com certeza não poderia te dar, não dá para me te dar essa resposta. Uma coisa que me chamou a atenção, não sei se vocês notaram, que teve um período do ano que ela deu uma preferência muito grande, aliás, pelo porte arbóreo. Então, me parece que foi
Me parece que foi na primavera, se não me falha a memória. Tem que rever aqui, porque eu não decorei isso, né? Agora, por que nesse período dessa estação climática ela foi quase que totalmente no porte arbóreo? Se tratando da abelha jataí, que é uma abelha pequena, é uma abelha que não faz voos muito longos, então, e a preferência nas demais estações climáticas foram por espécies herbáceas, que é baixa. Então, e não pode ter sido. Será que na primavera a oferta de pólen pelas espécies arbóreas é melhor? Tudo é objeto de estudo. Ou pelas chuvas provocando nas espécies herbáceas a não existência de pólen naquela altura e elas terem que recorrer às árvores. Pode ser. Pode ser. Vamos lá, o Marcelo. Então, óbvio, né? Tem que dar os parabéns pela iniciativa da AME. A palestra é excelente. Professor Eduardo, muito obrigado. Maravilhosa a exposição. O trabalho também incrível. Uma das perguntas que eu ia fazer, ou até uma sugestão, era que se fizesse isso repetidas vezes, né? Durante alguns anos seguidos, para que tivesse uma média um pouco mais, devido às variações do ano, né? Das temporadas. Sim. Variações de chuva, de floradas. Então, primeiro, parabenizar, e depois o senhor citou que tinha uma diferenciação entre caixas A, B, C, D e E. Vocês verificaram se houve diferença nas preferências entre essas caixas? Não, isso não foi feito porque isso não foi objeto do estudo. Fazer comparação entre colônias. Né? O objeto do estudo foi ver o que estava entrando. Né? Isso aí já daria o que estava entrando. Então, e o que estava entrando entrou em uma caixa, entrou em outra. Então, isso aí foi tudo quantificado e classificado. Né? Agora, se numa caixa entrou mais isso do que... Não, o que bateu ali foram as maiores quantidades. Porque as lâminas, uma vez preparadas, elas eram depois identificadas futuramente, né? Depois de preparado, para se colher os resultados. Né? E é uma observação com relação a essa preferência por árvores. Existe uma forma de comunicação entre as abelhas para a escolha das fontes de alimento, né? E sim, é uma decisão coletiva delas. Então, o que pode orientar elas para isso é uma maior oferta de alimento naquele local. E das árvores, em detrimento de um pezinho de manjericão ali, que tem uma oferta pequena. Um depoimento importante é o seguinte: e na frente daquelas caixas, daquele molho liponário que foi montado, eu tinha ali um parreiral de chuchu. O proprietário tinha um parreiral de chuchu, devia ter mais ou menos uns 100 metros de comprimento, imenso, uns 30, 40 metros de largura. E chuchu, todo mundo sabe, nós aqui da região, dá flor e chuchu o ano todo. Então teve época que as 5 caixas só entravam com pólen. Inclusive eu pela data, pela coloração, e depois eu bati uma identificação daquelas lâminas que foram feitas naquele período, era 100% pólen de flor de chuchu. Assim como, às vezes, o chuchu estava florido e não via entrar pólen de chuchu, pelo menos da cor do pólen de chuchu. Entrava um outro pólen, ou seja, elas têm preferências florais com certeza. De repente, estava indo no chuchu, eu não tinha outra coisa. E depois, o eucalipto. Você sabe quanto o eucalipto que deu ali uma maior quantidade? Os pés de eucalipto na propriedade eram os mais distantes. Estava a 600, 700 metros de distância das caixas. Então, eu concluo que a gente tem que rever essa questão de falar que já está aí, só vai até 300, 400, 500 metros. Tinha eucalipto a 800 metros de distância, quase 1 quilômetro. E elas foram lá, porque vocês viram a quantidade que deu de pólen de eucalipto. Professor? E não tinha. A região era uma região que eu conhecia bem. Entendeu? Então a gente tem que rever esse conceito com relação a raio de voo de jataí, que não era objeto do estudo. Essa informação eu peguei por tabela, né?
em cima do experimento que foi montado. Sensacional, o estudo precisa ser replicado em muitos lugares, né? Uma última pergunta, uma hora o senhor mostrou alguns potes de pólen com colorações diferentes, então esse é um comportamento delas de acumular nos mesmos potes pólens da mesma espécie vegetal coletada. Isso vai muito, viu, Márcio, né? Marcelo. Não é, Marcelo? Isso vai muito do que tem no momento. A gente nota, aquelas fotos da apresentação não são minhas, não é do experimento, aquilo são fotos ilustrativas, tá? Autor desconhecido, inclusive. Foi mais para mostrar ali como que... Agora, você encontra, nas da Jataí, né? Eu cheguei no início a fazer até coleta de pólen, só que não deu para ir para essa vertente por causa do tempo e por causa do problema da pandemia. Então, eu reduzi um pouco o trabalho, que a análise também seria dentro de pote de pólen. Uma vez que, em comum acordo com o orientador, que nós não teríamos tempo para isso, né? O que aconteceu? Nós resolvemos optar pelo pote de curbícula, porque o pólen que entra pela curbícula, ele vai ser depositado no pote, é uma consequência do depósito dele no pote. E muitas das vezes, se pegar um pote errado, você nem chega a pegar esse pólen que estava entrando. Então, por isso que eu acho muito mais pertinente coletar o pólen de entrada da ocasião. Né? Agora, não tenha dúvida, dentro do próprio pote tem misturas de pólen. Elas vão coletando pólenes diversos até encher o total enchimento do pote. É claro, o tamanho do pote de Jataí é pequenininho, o pote de uma mandaçaia é maior. Então, eu acredito que, ao encher o pote, ela coloca as enzimas, né, são depositadas, são fechadas, né, para toda aquela transformação, né? E aí eu acredito que deva ter muitas misturas de pólen, não tenha dúvida. Uma ideia sensacional que extrapola muito a só o objeto de estudo, né? Dá muita ideia para muitas outras formas de estudo. E eu queria ver, finalmente, se o senhor pode compartilhar com a gente aqui pelo chat o trabalho para que a gente possa fazer a leitura completa. Sim, estudar um pouco. Com certeza, a tese. Eu vou até fazer o seguinte, eu vou passar depois para Adailton, em PDF, a minha tese. O Adailton depois faça essa distribuição, Adailton, porque isso é público. Muito obrigado, professor. Maravilhoso. Agradeço e finalizo aqui a minha Obrigado, professor. Aí vocês veem com mais cuidado, com mais detalhe, façam essas análises com relação às espécies, né? Vai ser interessante você ter isso aí para poder fazer as comparações, com certeza. Muito obrigado. Eu, quando crescer, eu quero ter uma AME, assim como a AME do Espírito Santo, que é uma lição para a gente. Então, estou iniciando um trabalho em Cotia, que é a região aqui onde eu crio as minhas abelhas, e sempre gosto de compartilhar essas informações com o pessoal lá. Está fortalecendo. Obrigado, boa noite a todos. Sim. Aproveitando então, Marcelo, te pergunto, você faz parte de alguma AME aí? Não, a gente está... O meu propósito mesmo foi iniciar a formação de uma... A gente está chamando aqui de um outro nome, de ACAN, Associação de Criadores de Abelhas Nativas. Então, aqui no estado de São Paulo estão surgindo algumas ACANs, já uma que o Jorge Diogo já está presidindo. E um sonho meu é que lá na região, e aqui na Grande São Paulo também, que eu moro em São Paulo, que a gente esteja, na medida em que a gente consiga mobilizar as pessoas e mostrar a importância, né? Que a gente esteja também conseguindo formar uma ACAN. Então, provisoriamente, eu estou trabalhando não com o nome de associação, mas estou trabalhando com amigos criadores de abelhas nativas, que já é ACAN, enquanto a gente não se associa, não passa no papel, né? Não casa de verdade. Tá, eu estou perguntando porque nós temos um grupo de AMEs, né? Ou de ACANs, porque nós temos 3 ACANs já no grupo, né? Para discutir um pouco, para trocar experiências e, quem sabe, um ajudar o outro, né? Na parte associativa das associações, né? E no momento que você se formalizar, você tendo meu contato aí, por favor, comunique com a gente para, quem sabe, você estar lá ajudando a gente nesse grupão lá, tá? Vou nem chamar de grupão, não, porque, né, João? Esse nome grupão não é muito legal, né? Mas num grupo consolidado das AMEs.
Tá? Ou até antes disso, Dailton, se o senhor quiser me incluir lá, porque eu já vou pegando a experiência, pegando o ritmo, pegando os exemplos de vocês. O problema é que, no momento, a formatação do grupo é só para aquelas AMEs já formalizadas, né? Tá? Então, por isso que a gente está fazendo essa discussão mais a nível daquelas que já são formalizadas, né? Tá? Eu fico muito orgulhoso que já tenha 3, porque fui eu que propus o nome ACAN. Nós temos aí, Mamute é um deles que está aí com a gente. Tá? Que legal, muito bom. Fico muito feliz que estejam pegando a ideia. Uma hora eu teria a minha aqui. O próximo aí é o Júnior, que está na inscrição, depois o nosso presidente João Luiz. Bom, professor, que bacana, fico assim, honrado de estar participando de uma live dessa, de uma palestra dessa, quase 30 anos depois, né? Ainda aprendendo alguma coisa voltada para a agricultura e para a agropecuária. Parabéns, sua palestra foi sensacional, eu acho esse trabalho fantástico, porque o que fica disso é o legado para as gerações futuras que vão ter esse tipo de informação para cada vez mais aprimorar e qualificar essa questão da cultura orgânica, né? E assim, eu achei sensacional a estratégia de ser de Santa Maria de Itibá, né? Porque é uma região onde, infelizmente, a gente sabe que tem uma grande estatística de pessoas com câncer, né? E por conta de aplicação de defensivo agrícola e outros produtos que são nocivos, né? São a saúde humana. E um trabalho desse é rico demais. Então, assim, a minha pergunta, professor, primeiro, né, novamente, parabéns. Se de alguma forma esse trabalho está sendo levado para conhecimento dos produtores lá da região, né? Ou através até mesmo da escola, ou de próprios alunos, que naturalmente deve ter aluno aí de Santa Maria. Minha primeira pergunta é essa, se de alguma forma isso está sendo divulgado para os produtores de Santa Maria. O trabalho e a importância das abelhas lá naquela região no aspecto de produção desse tipo de agricultura. E a outra pergunta é o seguinte, o senhor fez o estudo da Jataí. Eu sou assim, estou iniciando mesmo nesse ramo agora da meliponicultura. E essas plantas que foram catalogadas, né, onde apresentou a abelha Jataí, elas se aplicam a outras espécies de abelha também, ou assim, outras espécies de abelha daquela região, como, né, a capixaba, elas frequentam também esse tipo de planta? Eu sei que não foi o objeto do estudo, foi a Jataí, né? Mas há algum registro de que isso é preferência da Jataí, ou outras espécies também podem estar aparecendo nesse tipo de agricultura? Vamos lá, deixa eu te responder de trás para frente. Com relação à sua segunda pergunta, durante esse ano que foram realizadas 8 visitas, praticamente, 8, né? 2 por estação climática, eu pude perceber na coleta de campo, junto com alunos que estavam me acompanhando, eu vi mandaçaia, melípona quadrifaciata, antidioides, que não tinha criador ali por perto, eu não conhecia nenhum ali por perto, ou seja, abelha da mata, visitando visitação rasteira, até meio metro de altura. E eu já tinha escutado anteriormente, em palestras de congresso, que mandaçaia não vai em vegetação rasteira, só vai em arbóreo, arbustivo, então eu pude ver ali que não é bem assim. Eu vi mandaçaia, melípona, quadrifaciata antidioide, forrageando, espécie vegetal rasteira, 30 centímetros do chão. Então se aplica, sim, a outras espécies, né? E vi também melípona mondori, visitando também a amarela, que é a uruçu amarela. Aquela região ali tem também nativa, né? Também visitando vegetação rasteira.
Então, eu acredito que se a jataí vai, e eu vi pelo menos 2 espécies além da jataí, eu acredito que outras espécies vão também. Isso depende muito da necessidade, né? Porque se não tem flor no alto, ela não vai passar fome, ela vai na flor no baixo. Não tenha dúvida. Outra coisa também que o pessoal comenta muito, que eu já escutei também muito em palestras, em congressos, né? A gente vai escutando as coisas e eu não sou de ficar batendo de frente, não. Eu sou de escutar e guardar. E depois a gente vê lá na frente se é verdade ou não. A gente tem que fazer uma análise, né? O pessoal costuma falar que jataí, por ser abelha pequena, só vai em flor pequena. E as flores grandes, flores maiores, é específico de abelhas maiores. Eu não concordo com isso, não, viu? Eu vi a abelha jataí deixando flor pequena e muita flor grande, viu? Flores maiores. E vi o contrário também acontecer. Essa própria melípona quadrifaciata antidioide pousou numa flor tão pequenininha que ela pousou na flor, a flor tombou com ela. Não sei nem se ela conseguiu pegar alguma coisa, tombou com ela. Agora, se ela foi nessa flor, é porque ela se sentiu atraída, né? Pelo pólen, pelo néctar, alguma coisa atrativa teve ali para ela ter ido até lá, né? Então, eu acredito, sim, Lindenberg, que é comum para outras abelhas, sim, tá? A gente pode usar como parâmetro, isso é uma opinião minha, pessoal, tá? E não tem nada comprovado, né? Mas pelo que eu vi lá, sim. A primeira pergunta sua, com relação ao interesse do pessoal da região, se isso aí se fez notório na região na ocasião. Querendo ou não, eu fiquei 1 ano indo lá fazendo coletas. Então, os vizinhos, os proprietários vizinhos, nas primeiras vezes, ainda mais o pessoal de Santa Maria, que é uns alemão bem fechado, né? Todo mundo conhece bem, o pessoal bem fechado, né? E até mesmo o proprietário lá da propriedade, no início ele ficava me vendo de longe, ele via eu mexer nas caixas, porque na realidade eu fui apresentado à propriedade dele pelo professor aqui uma disciplina que tem aqui no instituto aqui, da área de agroecologia, que é o professor Luzinério, que ele mexe com essa parte de agroecologia, e ele dá assistência a vários produtores nessa região, porque realmente é uma região que tem muito problema de câncer, problema de uso indevido de produtos químicos, muita intoxicação. Então, existe um trabalho muito bonito nessa parte lá. Observando aquele vão por entre as telhas, um enxame de abelhas parou para descansar. Me deu vontade de contar como é que eu faço quando me bate um cansaço e eu paro pra aliviar. Tão diferente das abelhas pequeninas descansando lá em cima, eu prefiro